No capítulo anterior, um dos figurantes pergunta por que Limoyu veio para as provações eternas, sendo que ele ainda estava apenas no nível 30. Mas Limoyu pergunta se tinha algum problema, então o figurante fica apenas olhando de forma séria para Limoyu. Ling se propõe a ajudar Limoyu durante esses 10 dias de qualquer perigo, mas olhando de forma sombria, Limoyu pergunta se ele havia falado em protegê-lo. Então em seguida ele dá as costas, e ao olhar para Ning, Limoyu agradece a oferta, mas diz que não precisava disso e que era melhor eles irem para o mais longe possível dele. De repente algo ataca Limoyu deixando assustado, mas por sorte ele é protegido pela sua armadura de esqueleto. Então em seguida o Capirosco começa a rir, falando que ele não esperava que esse garoto tivesse esse tipo de habilidade defensiva. Então é revelado que aquela criatura é um Capirosco do veneno do abismo, e que ele é de nível 48, com força e agilidade de 20.000 pontos, espírito de 10.000 e constituição de 15.000. Ele tem a habilidade de veneno, número tóxico e invisibilidade. Mas antes que aquele Capirosco possa fazer algo, ele é cortado em pedacinho pelo guerreiro esqueleto de Limoyu. Então ele olha para aquela criatura e diz que esse chupinga falava muito. Logo é informado que Limoyu havia eliminado um Capirosco de veneno do abismo de level 48, concedendo 1.480.000 pontos de experiência e mais 1.000 pontos de mérito militar. Limoyu avista aquela Capirosco e ele comenta que ela era um sucubo do abismo, do mesmo tipo da rainha demônio que encantou o conselheiro Chuvei, e a Capirosca solta um beijo para Limoyu ativando sua habilidade de charme. Então ela diz para Limoyu se tornar o escravo dela, mas a armadura de esqueleto de Limoyu o protege, bloqueando o charme da Capirosca, deixando ela sem entender, se perguntando como assim o encanto dela foi ineficiente contra o mero humano do nível 30. A Capirosca tenta fugir, mas Limoyu diz que ela não pode fugir. Em seguida ela é atingida pela chama da alma de Limoyu, sendo consumida por toda a chama fazendo cair. E após conseguir se recuperar, ela tenta fugir novamente, comentando que esse humano era muito poderoso, e ela não tem o que fazer, pois ela tem que relatar esse assunto para o Rei Capirosco. Ling sente todo o local tremer, então ele comenta que parece que tem algo de errado. Em seguida ele aponta para o local onde Limoyu estava, dizendo que será ruim e que todos têm que correr para o mais longe possível rapidamente. Então ele começa a gritar chamando o Limoyu, dizendo para ele fugir imediatamente, pois havia um perigo nesse local. Mas de repente uma criatura enorme aparece diante deles. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Ling, ao ver aquele monstro, ele fica aterrorizado, pois ele estava quebrando as rochas como se fosse papel, apenas se movendo. Então o guerreiro do grupo dele toma a frente e ativa sua habilidade de defesa grupal, criando um escudo que protege ele contra aquelas pedras que os atingiam. Então Ling comenta que eles estão lascados, pois essa era a centopeia da terra. Então aquela criatura libera um poder atingindo até mesmo as outras criaturas, cortando-as ao meio devido aos raios que estavam atingindo todo o local. E logo em seguida uma grande explosão acontece e Limoyu estava bem no centro dela. E ao ver aquela criatura, Limoyu comenta que esse monstro era muito grande e que talvez esse fosse o maior chefe que ele já tinha visto. Os figurantes ao ver a centopeia comentam que eles estão ferrados, pois eles serão eliminados por essa criatura. Mas Ling se pergunta por que eles estavam no território dessa criatura, e parece que alguém havia traído eles intencionalmente para esse local. Limoyu pensa que ele nem havia percebido que a direção que ele estava seguindo havia sido mudada por aqueles capiroscos safados. Em outro local, aquela capirosca que fugiu usa uma pedra para chamar a rainha capirosca do abismo. Então ela pergunta a outra capirosca se ela tinha conseguido atrair aquele garoto, e ela responde que foi com sucesso, pois os humanos entraram no território da grande centopeia da terra e que ela havia despertado. Então ela comenta que com certeza eles serão eliminados, deixando a rainha Capirosco bastante animada. Então ela comenta que esse garoto era o melhor profissional dessa geração, e que se ele for para a Terra do Peju nas provações eternas hoje, mesmo que ele possa ressuscitar, nunca mais se tornará uma ameaça para eles. E que além do mais, após esse garoto morrer, a grande centopeia irá embora, e quando esse momento chegar ela deve recuperar a runa primordial. Então a rainha Capirosco diz para outra Capirosca não tocar na runa imediatamente, pois senão ela será vinculada a ela. E a Capirosca responde que fará como foi pedido. A Capirosca vê a explosão e a luz que identifica Limoyu no centro dela. Ela começa a rir dizendo que esse garoto estava condenado, pois era impossível ele resistir a isso. Voltando para os figurantes, Ling corre com sua equipe e comenta que geralmente esse monstro estava dormindo e só acorda quando precisa de comida ou quando alguém se aproxima dele, e que ele acha estranho esse monstro estar aqui. Limoyu, ao analisar os status daquela criatura, é informado que era uma grande centopeia da terra, um boss de nível mundial de level 55, com força, agilidade e constituição de 100.000 pontos e espírito de 60.000. Ela possui a habilidade de névoa venenosa, fatiar e varredura, e que ela também pode ser imune a dano elemental e a veneno.
e o dano físico e elemental são reduzidos em mais 30%. Limoyu fica impressionado com os atributos daquela criatura, então ele comenta que se conseguir eliminar e usar a habilidade de evocação nela, ele terá um novo brinquedinho poderoso. Mas Ling, ao ver que Limoyu vai lutar contra aquela centopeia, ele fica se perguntando se esse garoto realmente vai lutar contra aquilo, e ele comenta que Limoyu era louco. Rapidamente ele corre para perto de Limoyu junto com seu grupo, então Ling o chama dizendo que já que Limoyu vai lutar contra ela, eles gostariam de ajudá-lo. Mas Limoyu simplesmente manda eles se afastarem para o mais longe possível, pois era melhor, deixando Ling e os outros impressionados porque Limoyu havia recusado a ajuda deles. Mas antes que eles percebam aquela criatura, rapidamente vai em direção a Limoyu, desferindo um ataque que quebra sua armadura de esqueleto em questão de segundos, e aquele impacto foi tão grande que joga Ling e os outros para longe. Então Limoyu diz para eles ficar longe, pois senão eles vão sofrer danos colaterais. Então em seguida Limoyu começa a conjurar seus esqueletos, deixando Ling assustado ao ver aquele exército de esqueleto de Limoyu, e ele comenta que são muitos. Em seguida Limoyu ativa sua habilidade de maldição da lentidão, e Ling ao ver Limoyu lutar ele grita para os outros se afastarem imediatamente. Então a maldição da lentidão acerta a centopeia, e os outros guerreiros esqueleto partem para cima dela desferindo inúmeros ataques nela, mas o casco dela é tão duro que mal causa dano. Então a centopeia começa a se debater causando dano aos guerreiros esqueleto, que são curados rapidamente pelo general morto-vivo que ativa sua habilidade de cura da legião, restaurando a vida dos guerreiros esqueleto por completo. Limoyu ativa sua chama da alma e manda a centopeia experimentar isso, mas após ser atingida ela começa a ser consumida pela chama, e ao se debater suas patas começa a eliminar vários guerreiros esqueleto, a deixando furiosa diante de Limoyu. Então ele comenta que seu level ainda era muito baixo, pois ele não estava conseguindo causar muito dano em pouco tempo. Então Limoyu comenta que após aqueles itens que ele dropou, o seu espírito era quase infinito, e ele quer ver quem vai durar mais nessa batalha. Furiosa, a centopeia parte para cima de Limoyu, o atingindo bem em cheio, mas sua armadura de esqueleto resiste por apenas alguns segundos, mas logo em seguida ela se quebra, empurrando Limoyu para bem longe. E Ling, ao presenciar Limoyu lutando, ele fica se perguntando por que esse garoto era mais tanque do que um cavaleiro, pois ele realmente era capaz de resistir aos ataques da grande centopeia da terra. Então o guerreiro que estava assistindo a luta com Ling comenta que se fosse ele, com certeza já teria ido para a terra do pé junto facinho. A centopeia ativa sua habilidade de fatiar, deixando o corpo dela todo vermelho, intensificando o seu dano. Então ela desfere um ataque em Limoyu, e ele grita rapidamente para todos seus esqueletos atacar aquela criatura juntos. Então ela acerta Limoyu, e em contrapartida os guerreiros esqueletos saltam em cima daquela centopeia, e o general morto-vivo ativa sua habilidade de fortalecimento da legião, combinando com a habilidade dos esqueletos chamado ataque de fúria, aumentando extremamente os poderes deles, causando finalmente dano significativo na centopeia. Mas não contente, Limoyu também ativa sua habilidade de presa de esqueleto, lançando contra aquela centopeia, fazendo com que as estacas a penetrem causando um dano ainda maior, fazendo a gritar de dor diante dos ataques de Limoyu. Ela então fica com várias estacas terradas nela, e ainda por cima os guerreiros esqueletos não param de atacá-la, mas a centopeia ativa sua habilidade varredora, eliminando 13 guerreiros esqueleto e 9 magos esqueleto de uma única vez, e sem dar tempo de reação a Limoyu, a centopeia também ativa sua habilidade de névoa venenosa mortal, cobrindo todo o local com a névoa venenosa atingindo até mesmo Limoyu, que começa a sentir os efeitos do veneno. Esse veneno é tão forte que os guerreiros esqueletos começam a derreter, mas são curados novamente pelo general morto-vivo com sua habilidade de cura da legião, e Limoyu ativa sua chama da alma novamente, e fala para a centopeia que eles terão uma batalha violenta agora, pois será ela atacando de um lado e ele contra-atacando do outro. Mas o veneno é tão forte que toma conta de boa parte da floresta, atingindo até mesmo Ling e os figurantes. Então eles comentam que aquele era veneno e que eles precisam tomar cuidado, mas Ling manda os outros se afastarem rapidamente, pois o veneno era forte demais. Eles vão para longe vendo apenas a fumaça do veneno tomando conta de todo o local, deixando o guerreiro assustado se perguntando como aquele garoto conseguia sobreviver tudo isso, pois nem mesmo ele estava aguentando. E Ling diz que agora que eles chegaram a esse ponto, só podem confiar em Limoyu para eliminar aquela centopeia gigante, e que se ele morrer todos eles estão ferrados, pois ela os eliminará com apenas um ataque. Os outros figurantes perguntam ao líder Ling se ele se arrependia de ter seguido Limoyu. Então o guerreiro assustado comenta que se eles não tivessem seguido aquele garoto até aqui, eles não teriam encontrado a centopeia, mas Ling responde que ele não se arrepende de nada, pois embora eles tivessem más intenções no início contra aquele garoto, agora ele entende que todos eles são humanos e que devem ajudar uns aos outros, e que além disso aquele cara era apenas um garoto, e que mesmo que a morte esteja na frente deles, o senhor como ele deveria correr para enfrentar esse monstro, ao invés dele sozinho. Voltando para a luta, a centopeia continua eliminando os guerreiros esqueleto,
E Limuru comenta que essa nova espécie estava bloqueando sua visão e que já estava na hora dele chamar seu brinquedinho especial, a sua principal carta na manga. Limuru então pega sua foice de Thanatos, ordenando para o rei inseto devorador de almas erguer-se, e em seguida aparece o rei inseto devorador de almas, mas ele é apenas de nível 50 com atributos um pouco mais baixos comparado à centopeia, pois ele tem apenas 60.000 de força, 25.000 de agilidade, 10.000 de espírito e 60.000 de constituição. Limuru fala para a centopeia que a casca dela era muito resistente, mas ele quer ver o que ela fará diante do rei inseto devorador de almas, pois ele tem uns ataques muito mais fortes do que seus guerreiros esqueletos. Em seguida, a centopeia fica diante do rei inseto devorador de almas soltando um rugido na tentativa de amedrontá-lo, mas sem hesitar o rei inseto dá uma mordida no pescoço dela arrancando um pedaço. Então Limuru comenta que a habilidade do rei inseto de ignorar a defesa era realmente poderosa, pois ele estava devorando a centopeia como se fosse um bife. Então a centopeia começa a se enrolar na tentativa de fugir das mordidas violentas, mas o rei inseto ativa sua habilidade de grito de abalar a alma, atingindo a centopeia gigante deixando-a confusa diante do ataque, mas o rei inseto não para por aí e também ativa sua habilidade de devorar alma, paralisando a centopeia e logo em seguida arrancando a alma do seu corpo que vai em direção ao rei inseto. Então Limuru comenta que apesar da diferença nos atributos entre a centopeia e o rei inseto ser grande, ela não será eliminada tão facilmente só com ele atacando. Então Limuru diz que vai dar uma mãozinha usando sua chama da alma para eliminar aquela criatura, e em seguida Limuru acerta a centopeia combinando os ataques fazendo a gritar de desespero ao receber ambos os ataques. Então a chama da alma começa a consumir todo o corpo da centopeia. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.